Dias Toffoli posa de salvador da pátria e da democracia em entrevista à Veja. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que o Brasil esteve à beira de uma crise institucional de abril a maio deste ano. O ministro afirma à revista que teve de atuar para controlar a situação. Segundo Toffoli, participaram do movimento autoridades do setor político, do empresariado e até militares contra Bolsonaro. Ainda de acordo com o presidente do STF, congressistas chegaram a resgatar um projeto sobre a implementação do parlamentarismo no país, enquanto empresários discutiram a possibilidade de um impeachment. O ministro relatou também que um general próximo ao presidente consultou o ministro do Supremo para saber se é correta a interpretação de que o Exército poderia lançar tropas para garantir a lei e a ordem perante a Constituição. A consulta visava saber se há autonomia de uso do Exército sem a autorização presidencial. Com as intenções dos setores, Toffoli, Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, fizeram reuniões em separado mais de 30 vezes para conter o problema. Só o presidente do Supremo teve mais de 120 encontros com representantes dos setores insatisfeitos com o governo. Então tá aí o Toffoli posando de gerente de uma grave crise sigilosa, Augusto Nunes. Ou ele teve um surto grave de mitomania, tá? Ou ele está mentindo mais que a Dilma Rousseff. Quem salvou o que salvou a democracia brasileira de mais uma tentativa de assassiná-la feita pelo PT foi o general Eduardo Vilas Boas, com aquele tweet que impediu que o Supremo, que teve também um ataque de juízo, acabasse com a possibilidade com o começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Isso foi pouco antes de o Lula ir para a cadeia. Agora, o Toffoli salvando o governo e a democracia, mas o que é isso? Prove o que ele fez, não há um documento que prove isso. Ele, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia. Essa trinca salvou a democracia, que isso aí tá mais para realismo fantástico, né? É o Gabriel Garcia Marques em péssima forma, escrevendo alguma coisa dessas aí, do além. Não existe isso é uma bobagem. Zé Maria Trindade. Eu acho muito difícil. O presidente Dias Toffoli foi algumas vezes ao Palácio do Planalto e ele ia também, no caso ali do presidente Michel Temer e tal. É o pacto. Exatamente. E o debate era sobre questão salarial, sobre teto salarial dos ministros do Supremo, que foi para R$39 mil, e também debates sobre aqueles penduricalhos que existem, né, para os juízes, de auxílio moradia, inclusive para os dois, quando são juiz casado com juíza e tal. Esse foi o grande debate. E acho muito difícil que ele consiga galvanizar, que ele consiga essa liderança. Para tomar uma decisão de reunir poderosos aqui em Brasília, precisa ter uma certa liderança. E não me parece que isso possa ser uma das funções do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Eu não considero que havia possibilidade de crise institucional, não. É debate institucional mesmo. Crise institucional é quando um poder domina o outro, que caracteriza uma ditadura ou possibilidade de domínio. Não acredito, não. Já esse negócio de você também fazer consultas para saber se o Exército pode ser mobilizado, bota aí na cabeça que o Exército brasileiro hoje é um exército profissional. É um exército que zela pela Constituição, cumpre suas atribuições constitucionais. Aliás, as Forças Armadas, não só o Exército. Então vem com essa conversa de 1968 ou da primeira metade do século passado, isso é tudo maluquice. É o seguinte, o Zé Maria, que é um repórter de alto nível, saberia de algum desses 120 encontros. Ele mantém essa clandestinidade, que ele voltou com a vida clandestina que ele gostaria de ter levado se ele vivesse na época aí da luta armada. Está sonhando, Toffoli.
O Augusto, uma situação assim não fica escondida, não. Claro que não. Reuniões aqui com mais de um, a gente fica sabendo. É multidão. Um secretário, um motorista fala, acaba vazando. O que houve mesmo, uma grande movimentação, houve uma divergência, uma ruptura política, isso é normal, isso propiciou até o empoderamento do Congresso, esse termo está muito usado, então vamos usá-lo. O Congresso ficou mais independente e tal, e havia mesmo a possibilidade de aprovação de uma emenda para estabelecer um novo sistema de governo, mas assim, tudo dentro da legalidade. Aprovaram emenda com tipo presidencialismo diferente, ou um presidencialismo parlamentarista. Houve mesmo esse debate, mas nada fora dos ditames legais, até porque o presidente da República tem a força, né? Tem o Congresso Nacional, tem o Exército, ninguém vai tentar ganhar o Exército longe do presidente da República. Eu posso me reunir com a minha família também e discutir a minha candidatura a Papa, né? Se minhas tias me apoiam. A conversa é livre. Agora, isso aqui não faz o menor sentido. O Brasil vive numa democracia normal, né? O problema é que quem comanda as instituições não é necessariamente normal. Caso do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então aparecem essas histórias aqui sempre em abril, né? Foi em abril, já aconteceu. Ninguém descobre quando está acontecendo. Vamos soltar a fumacinha. Abemos Papa Augusto Nunes, hein? Por exemplo, acho uma boa.